Bom dia, gente. Então vamos começar a aula de hoje, tá? Esse tópico é sobre par ordenado. Seja um ponto no plano cartesiano R2, é necessário um par de medidas abscissa e ordenada para determinar sua posição. Acontece que inicialmente nós estudávamos a reta numérica, então nós tínhamos pontos, né, valores numéricos que corriam nessa nossa reta real aqui, tá? Só que aí agora nós temos um ponto que está fora dessa reta numérica, como diz aqui, né? P13 indica um ponto de abscissa 1 e ordenada 3. Então, na verdade, o que está acontecendo? Agora nós temos um ponto P que ele funciona fora, ele se localiza fora da reta numérica, a uma distância dessa reta, né? E aí nós precisamos agora saber como representar essa distância da reta, o quanto ele está fora dela. Então, nós observamos aqui que há necessidade de um segundo eixo, que nesse caso é perpendicular, né, ortogonal aqui, e aí nós teremos essa representação de P com duas coordenadas, né? Uma, no caso, uma para x e uma para y. Então aqui nós percebemos uma malha, né, para poder facilitar a nossa abordagem dos valores, tá? E aí o nosso ponto P, ele passa a ter uma coordenada 1 aqui embaixo, né, e 3 aqui em cima, né, no eixo y, no eixo vertical, tá? Então, um exemplo aqui sobre esses pontos, né? Exemplo 1. Ó, considere os pontos abaixo. Então nós temos um ponto A, nós temos um ponto B e temos um ponto C aqui, né? O ponto A com as coordenadas 1 e 2 segue projeção 1 aqui em x e segue projeção 2 aqui em y, né? O ponto B ele já passa a ter uma coordenada negativa em x, por isso ele cai para o lado esquerdo, né? E positiva em y, né? Ele inclusive caracteriza o B como ponto pertencente ao segundo quadrante, tá? O ponto C de duas coordenadas negativas, né, menos 3 aqui em x e menos 2 aqui em y, ele já fica no terceiro quadrante, tá? Com as duas coordenadas negativas. Agora, no exemplo 2, eu estou trazendo aqui uma importante colocação sobre o porquê do termo ordenado, né, par ordenado. É porque quando a gente alterna as duas coordenadas, o ponto ele se desloca, ele não é o mesmo, né? Não é como o conjunto, que o conjunto, se a gente trocar a ordem dos valores, continua sendo o mesmo conjunto. Aqui não, aqui no ponto, no par ordenado, a inversão dos valores, ó, 1, 3, 3, 1, ele desloca o ponto, tá, para uma outra posição. Então, como está aqui, né? A ordem invertida das coordenadas representa dois pontos distintos. Então, vamos para um terceiro exemplo, que é um exemplo que fala sobre pontos no eixo das abscissas. Tá? Então, assim, eu botei aqui dois exemplos de pontos. O ponto D, aqui, ó, 3 e 0, e o ponto E, menos 2 e 0. Né? O que acontece com esses pontos? Qual a característica desses pontos? É que quando eles estão no eixo x aqui, eles vão ter uma coordenada x, mas a coordenada y dele é nula, né? É sempre nula. Coordenada x é livre, é negativa para o lado esquerdo aqui, positiva para o lado direito, né? Mas a coordenada y fica sempre no zero, né? Sempre no zero. Aí é o que diz aqui, no eixo OX temos o y igual a zero. Tá? E no exemplo 4 eu já faço diferente, eu coloco pontos que têm ordenada, né, diferente de zero e tem a abscissa igual a zero, no caso a abscissa nula. Então esses pontos eles acabam ficando, né, pertencentes ao eixo OY. Tá? Então no eixo OY temos x igual a zero. Enfim, essa aqui é uma abordagem sobre essa apresentação de como os pontos se posicionam aqui, né, como é que eles ficam no nosso plano cartesiano, tá? E espero ter colaborado com você.